Bom dia, bom dia, Shalom, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa live diária, semana de Natal, Natal se aproxima, fica um sentimento de retrospectiva, né? Sejam todos bem-vindos, bom dia, Shalom, vamos entrando. Vamos fazer a nossa live hoje e amanhã. Aí nós damos uma pausa e voltamos na segunda-feira, segunda e terça. Damos outra pausa e depois a gente dá continuidade. Amém? Esse é o nosso combinado. Vai ser lindo. Eu já tenho recebido tantos testemunhos. Eu vou compartilhar com vocês. Eu quero ver se eu faço um Reels, sabe? Para poder fixar aqui, a gente não se esquecer desse tempo, né? Que o Espírito Santo esteve tratando o nosso interior, desenvolvendo a nossa inteligência espiritual. Eu sei que o clima já está de férias, de festas, as pessoas já estão começando a ficar dispersas, mas nós estamos aqui todos os dias, meia hora, ouvindo a voz do Senhor, alimentando o nosso espírito, né? Você não se alimenta todos os dias? Você não tem fome todos os dias? E nós precisamos ter fome da palavra de Deus, nós precisamos ter sede da palavra de Deus. E você pode observar, quanto mais você come, mais você quer comer. E dessa mesma forma nós temos que tornar a parte espiritual da nossa vida. Quanto mais nós comemos, mais nós queremos nos alimentar, né? E isso a gente precisa levar até que Jesus venha, até que Ele venha nos buscar. Louvado seja Deus pela sua vida. Grandes coisas o Senhor fez e Ele ainda vai fazer. Bom dia, Raquelzinha, Shalom, muito Shalom. Vamos ficar só hoje e amanhã e nós retornamos a outra semana, porque o povo já vai dispersando. Bom dia, Ana Carol, muito bom dia. E assim, o medo não tem o poder de nos paralisar, gente. Ele não vai nos parar e o ano de 2026 vai ser o ano do romper. Eu tô com essa palavra, tô debaixo dessa palavra, que eu vou romper muitas coisas que desde quando eu me conheço como gente, desde quando eu encontrei Jesus, eu tenho, sabe, procrastinado algumas coisas, mas esse ano não. Bom dia, pastora Jeane, bom dia. Esse ano nós vamos romper. Vamos nos alimentar então da palavra, gente. Vamos pedir para o Senhor fome e sede. Eu sei que é época de final do ano, eu sei que o povo começa a ficar disperso, mas nós vamos se alimentar da palavra, da palavra. Eu sei que a gente vai alimentar nosso corpo físico, né? Porque nesse final do ano é tanta coisa para comer, mas não disperse. Faça o seu devocional diário, alimente-se o seu espírito, para que a gente venha passar aí o Natal, o Ano Novo, repleto de expectativa para o novo que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por essa manhã linda, gente. Tá lindo, hoje o dia tá lindo. Nós vamos fechar o ano com um dia lindo, tá lindo. Desfruta aí do melhor de Deus, essa semana de vitória, de milagres. O ano ainda não acabou e ainda tem promessas para o Senhor cumprir na sua vida. Amém? Bom dia, Meire. Eu quero orar. Vamos pôr aqui um instrumental para nós orarmos juntos. Vamos lá. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Espírito Santo, estamos em um tempo festivo, mas nós estamos aqui, Pai, criando uma intimidade contigo. Nós ansiamos por sede e fome da tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo. O Senhor tem liberdade no nosso meio, tira de nós, Pai, todo o desequilíbrio, tira de nós toda a mentalidade travada, tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos impede de avançar, de romper. Espírito Santo, como nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós iremos encerrar este ano, Pai, de mãos dadas contigo. E nós sabemos que o ano de 2026 já está preparado. O Senhor ainda não vai escrever, já está escrito. Que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, que nós venhamos nos alinhar segundo a tua palavra,
para que nós venhamos desfrutar e viver a boa, agradável vontade perfeita do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Oh, Pai, nós ansiamos em Te ouvir. O Senhor tem liberdade. Espírito Santo, revela-se ao nosso espírito nessa manhã. Nós Te damos graças, bendizemos o Teu santo nome. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, obrigado por cada leitura. A leitura que nos edificou, a leitura que fez nos enxergarmos de outro jeito. Leitura que nos capacitou a avançar em segurança. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos disponíveis aqui a ouvir a Sua voz todos os dias. Nós Te damos graças. Fique conosco. Em nome de Jesus, Pai, consagramos essa live. Essa live é Tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Roseli. Shalom. Bom dia. Gente, eu recebi um testemunho tão lindo sobre as nossas lives, mas tão lindo, que se eu ler aqui agora, eu vou começar a chorar e aí a gente não termina a live. Mas eu vou ver se eu me preparo, respiro fundo e eu gravo um Reels ou um History, não sei. O quanto que essas leituras têm edificado as pessoas. Parece que é tão bobo, né? A gente vir aqui todas as manhãs, fazer a nossa oração. Parece que muitas vezes algumas pessoas podem pensar que não faz sentido, mas a gente começa a ver os frutos, né? E essa pessoa testemunhou, né? Ela mandou aí no meu particular e ela testemunhou desde do outro livro da Joyce Meyer, né? Campo de Batalha da Mente. E esse novo livro que nós estamos lendo, o Senhor tem transformado a vida dela. São palavras que edificam, que traz força, que renova a cada período, a cada estação de desafios que todos nós temos. Ela falou que todas as manhãs dela já não é mais a mesma. E é isso, gente, é isso. É para isso que nós estamos aqui, para que o nome do Senhor seja explorado nessa terra, para que a palavra, porque não é sobre mim, mas é sobre a palavra do Senhor, alcance vidas, alcance mulheres. Esse final de semana, no sábado, nós fizemos Amigas na Sala e o Senhor apontou, direcionou algumas pessoas que estariam aqui, né, na minha casa, no meu lar, e foi lindo. Foi lindo porque o Senhor me trouxe a reflexão sobre um legado, né? Tudo começou lá nos joelhos da minha avó, que ela se converteu, foi a primeira a se converter, né, da família, depois veio a minha mãe, depois veio eu, depois veio minhas filhas, né, enfim, geração em geração. E ela pôde estar aqui com a gente, que privilégio, né, ela poder ver que esse legado está dando continuidade. Que privilégio, gente. Essa é uma das maiores riquezas que nós podemos deixar, um legado. E eu me emocionei, foi lindo, né, a amiga da Sofia veio aqui, louvou, com aquela voz que a gente sente a presença de Deus, e o Senhor estava presente aqui no meio da sala, e o Senhor bradou, gente, ministrou sobre o nosso espírito, e foi lindo, trouxe uma palavra bem simples, mas bem profunda, né, a parábola do filho pródigo, que é uma palavra que eu me encanto, para quem realmente se perdeu, né, na vida, tá disperso demais, e aí chega uma hora que cai em si, cai na real, fala, opa, eu preciso voltar pro meu pai, porque lá tinha uma vida tão boa, né, e eu não me valorizei. Então essa palavra eu tenho certeza que o Senhor já tinha me dado alguns dias atrás, eu não sabia, mas o Senhor me revelou essa semana que essa palavra era para ser compartilhada aqui nas Amigas da Sala, e é só um dos primeiros projetos que o Senhor fez nascer, e esse ano de 2026 muitas coisas irão nascer, na minha e na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus, porque rompimento é justamente isso, é nascer aquilo que talvez você tenha gerado tanto tempo, você já perdeu as forças, né? Você já perdeu a esperança, mas está anotadinho lá na agenda dos céus, está lá na agenda de Deus e Ele não se esqueceu. Bom dia Éder, bom dia Marcelo, shalom. E ele vai vir e vai acontecer, gente. De repente de Deus vai acontecer na sua vida assim como tem acontecido na minha. Né? Fazem coisas assim de 2, 3 meses que eu tenho vivido sobrenatural de Deus. E você vai viver também. Desafios, lógico que a gente vai ter, gente. Porque o desafio faz parte da gente estarmos pronta, né? Uma forma do Senhor moldar o nosso caráter, nos transformar, para a gente estar pronto para receber.
Se você não estiver pronto, eu vou te falar, você não valoriza, sabe? Você não dá valor para as coisas, e as coisas de Deus têm que ser conquistadas, as coisas de Deus têm que ser valorizadas, né? E a gente sabe que a nossa dependência está nele, que foi ele que preparou. Mas se preparam, que esse ano de 2026, grandes coisas virão. E eu vou compartilhar. Assim que eu terminar a live, eu vou ver se eu gravo um Reels aqui, compartilhando esse testemunho glorioso que eu recebi esse final de semana, sobre as nossas lives. É por isso que a gente não pode parar, nós não podemos nem pensar em parar, gente. Porque quantas vidas estão sendo alimentadas por essa live aqui, por essa live. Tem chegado em muitos lugares que eu nem imaginava. Vamos para a leitura? Vamos para a leitura que eu já falei demais. Ó, paramos aqui na página, não tem página, porque na verdade é o capítulo 7, a gente só vai finalizar o capítulo 6, né? Página 84, nós finalizamos, que é o capítulo 6, depois nós lemos a contracapa, nós estamos exatamente aqui, ó, na contracapa do livro. Resista ao medo, ele nunca o levará a um destino positivo. Volte-se para a sua fé e para aquilo em que acredita. Ativação de fé. A fé sem ação, gente, ela não serve para nada. Vamos agir pela fé. E aí nós vamos ler a última capa aqui do capítulo 6 para nós já entrarmos no capítulo 7. Diz assim, ó. Enfrentando o medo juntos. Todo final do capítulo, alguém, né, qual a autora que escolhe, conta um testemunho. Olha lá. Por tanto tempo quanto consigo me lembrar, eu tive medo do escuro. Quando eu era uma garotinha e mais tarde, quando adolescente, ficava deitada na cama petrificada, atenta a qualquer ruído. De vez em quando eu gritava chamando meus pais, obrigando a olhar para casa e me garantir que tudo estava seguro. Quando finalmente conseguia adormecer, não era muito melhor. Eu acostumava ser atormentada por pesadelos e acordar em pânico. Eu ficava dizendo a mim mesma, com certeza tudo isso vai passar quando eu ficar mais velha. Mas isso nunca aconteceu. Todas as noites, mesmo na fase adulta, eu me transformava naquela menina de 8 anos que se escondia debaixo das cobertas, atenta a qualquer ruído. O medo do escuro me seguiu até os meus 30 anos. Embora já fosse uma mulher casada, eu acostumava despertar meu marido, Tom, para olhar pela casa e tentar me acalmar. Sentia-me humilhada com essa situação, mas não sabia mais o que mais poderia fazer. Então, exatamente quando eu não achava que as coisas poderiam piorar, Tom precisou trabalhar à noite em seu emprego. Vi-me face a face com o meu maior medo, ficar sozinha no escuro. Por volta dessa época, eu comecei a desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus e perguntei a Ele o que eu deveria fazer a respeito do meu pavor. Jamais esquecerei que Ele falou ao meu coração. Vamos enfrentar o medo do escuro juntos. O Senhor me levou a memorizar versículos sobre o medo. À noite, enquanto estava sentada em minha cama, eu orava no Espírito e declarava diversos versículos em voz alta, personalizando-os para a minha situação. Deus não me deu espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Quando eu me deitar, não temerei, mas o meu sono será doce. Tá lá todos esses versículos, 2 Timóteo capítulo 1, 7 e Provérbios 3, 24. Eu continuava orando, enchia minha mente com a palavra e a declarava com tanta frequência quanto possível. Pouco a pouco, Deus realizou um milagre e quebrou o poder do medo que havia sido meu companheiro por tanto tempo. Depois de todos aqueles anos, eu finalmente podia dizer, não tenho medo do escuro. Olha lá, gente. Aí o testemunho, Dona, tá escrito. Um testemunho lindo. E ela entendeu, né, que a intimidade com o Senhor fez com que ela entendesse que quando o medo viesse, ela tinha que se armar com armaduras espirituais, né? E ela foi lá com a palavra de Deus, que essa é a maior das nossas ferramentas. As nossas maiores armas é a palavra de Deus. E aí ela lançou fora todo o medo. Ela usou, né? Era uma perturbação no espírito e ela usou armamentos
espirituais para derrotar esse gigante. Ela venceu o medo do escuro. Glória a Deus. Gente, quantas pessoas, parece uma historinha boba, mas quantas pessoas não têm esse desafio? Né? Talvez lá na infância aconteceu alguma coisa e carregam até hoje. Quantas pessoas? Então, nós já aprendemos a lição aí e eu não sei, mas pessoas que talvez vai cruzar o nosso caminho e a gente vai direcionar e vai ajudar essas pessoas a romper o medo do escuro. É para isso que nós estamos aqui. Nós nunca sabemos aonde nós vamos usar cada conhecimento que nós temos aprendido, mas o Senhor sabe. Nós não estamos aqui em vão. Amém? Vamos lá. Página 89, vamos entrar no capítulo 7. O antídoto para o medo. Antídoto para o medo. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha lá, que lindo, que versículo. Você já leu que uma razão pela qual não precisamos ter medo é porque sabemos que Deus está sempre conosco? Outra razão importante pela qual não precisamos viver com medo é o fato de Deus nos amar perfeitamente. Enquanto permitirmos que o medo nos governe, ainda precisamos continuar aprendendo sobre o amor de Deus por nós e experimentando esse amor. Porque Deus nos ama, Ele sempre cuidará bem de nós e nos ajudará. Podemos estar confiantes e seguros em sabermos que Ele nos ama o tempo todo, em todas as situações. O apóstolo Paulo disse que deveríamos estar tão arraigados no amor de Deus que nada, por pior que pareça, seria capaz de nos separar dele. Está lá em Romanos, ó. Nós vamos ler. Romanos 8, versículo 35 e depois 37 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica aí com essa mensagem. Observe que Paulo, ele estava certo de que nada poderia nos separar do amor de Deus. Podemos confiar nisso. Pensar com frequência no quanto Deus ama você. Pensar com frequência no quanto Deus ama você o ajudará a confrontar os medos em sua vida. É fácil dizer aos outros que Deus os ama, mas isso fica mais difícil quando pensamos no amor de Deus por nós. O diabo definitivamente não quer que você conheça o perfeito amor de Deus, que flui continuamente em sua direção, porque ele sabe que isso o tornará forte, destemido, seguro e confiante. Olha o agir de Satanás, gente, como que é. Insegurança. As pessoas inseguras são egocêntricas. Estão continuamente preocupadas com o que os outros pensam delas. E o medo que sentem é interminável. Não conseguem desenvolver bons relacionamentos porque estão ocupados tentando impressionar os outros, em vez de serem boas amigas deles. Fico muito triste quando lido com uma pessoa insegura, porque tudo que essa pessoa faz, pensa e decide é marcado por a sua insegurança. Você conhece pessoas inseguras assim? Tá sempre, né, na retaguarda? Elas rejeitam oportunidades devido ao medo da inadequação. E a insegurança que sentem faz com que os outros fiquem em dúvida sobre se podem contar com elas ou não. Gente, é terrível pessoas assim. Você não consegue confiar. Ela é tão insegura que ela passa, né? Lembra que se a gente não controlar a mente, vai um sentimento e o sentimento vira um comportamento? E o próprio comportamento passa pra gente essa insegurança. Eu não vou confiar, porque eu acho que ela vai falhar. Porque a própria pessoa é insegura, ela não confia em ninguém e automaticamente ninguém confia nela. Olha só. Olha lá, ó. A cura para inseguro é receber o amor de Deus. É como um unguento que cura a alma, a vida interior. E eu, pessoalmente, creio que essa é a única coisa que pode ter esse efeito.
Todos querem ser amados, mas geralmente procuramos o amor em todos os lugares errados, enquanto ignoramos o amor de Deus, que é derramado sobre nós o tempo todo. Está lá em Romanos 5:5. Como cristãos, podemos ouvir frequentemente que Deus nos ama, mas será que estamos realmente ouvindo e entendendo o incrível poder do seu amor? Compreender algo com a mente é muito diferente de ouvi-lo com o coração, e assim realmente crer e receber. Lembro-me de estar diante de um espelho, olhando os meus olhos e dizer em voz alta: Joyce, Deus ama você. Eu pensava nessas palavras e a dizia para mim mesmo com frequência, até que essa verdade se tornou uma realidade em minha vida. Quando suas orações não forem respondidas como você esperava, ou quando passou por dor, perda ou tragédia, você já questionou: Deus, o Senhor não me ama? Eu já disse isso e sei que você também pode ter dito, mas eu nunca digo isso agora, porque entendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Depois que você lê esse versículo de Romanos 8, você entende. Você não tem dúvida, você não tem insegurança do amor de Deus. Quando somos inseguros, temos diversos medos, muitos dos quais têm a ver conosco. O relacionamento que temos com nós mesmos é extremamente importante e devemos priorizar, tornar esse relacionamento saudável, porque se não gostamos de quem somos e nos sentimos culpados na maior parte do tempo devido às nossas imperfeições, isso fará com que nunca sejamos capazes de realmente desfrutar a vida. Então, fala do amor próprio, gente. Nós precisamos nos amar primeiro, porque o Senhor vai fazer primeiro em nós e depois através de nós. Nós precisamos entender que o medo, ele não provém de Deus, é um espírito mesmo que vem para arrancar paz. Gente, tem pessoas que têm essa síndrome do pânico, eles têm medo, eles se escondem debaixo, já vi relatos de pessoas que se escondem debaixo da cama, gente. O negócio é terrível, terrível. Olha como o diabo age na mente. E tudo é o poder da mente. Se a pessoa não se posicionar, o diabo não vai parar. Ele não vai parar. E aí a pessoa vai no psiquiatra, toma ali um medicamento, e o medicamento dopa a pessoa, mas não cura. Porque um dia que ela fica sem aquele medicamento, ela vai ter medo de novo, e vai ver coisa embaixo da cama, vai querer se esconder. Gente, é terrível. Nós precisamos abrir os nossos olhos, ajudar a pessoa, sabe? Esse conhecimento não veio pra gente em vão. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós estamos aprendendo como nós vamos agir diante das circunstâncias. Olha lá, então, ela termina aqui, né? Eu tô aqui na página 91, no último parágrafo. Na verdade, deveríamos amar a nós mesmos. Quando faço essa afirmação, a maioria das pessoas levanta um muro e a rejeita imediatamente, acreditando que se trata de uma atitude egoísta e egocêntrica, que não pode estar certa. A religião nos ensinou tanto sobre sermos pecadores que podemos esquecer que também somos perdoados e recriados em Cristo. É lógico que devemos lamentar nosso pecado e procurar vencê-lo, mas mesmo em meio aos nossos piores momentos, Deus ainda nos ama. Receber o seu amor significa que amamos a nós mesmos de uma forma equilibrada, não de uma maneira egoísta ou egocêntrica. Eu tive uma amiga que odiava a si mesma. Lembro-me de uma vez em que ela pediu ao pastor da nossa igreja para orar por ela. Quando ele perguntou qual era o motivo da oração, ela respondeu: eu me odeio. O pastor deu 2 passos para trás, olhou bem para ela e disse: quem você pensa que é? Você não tem o direito de odiar a si mesmo, porque Jesus sofreu terrivelmente por causa do seu grande amor por você. Uma maneira de demonstrar-lhe gratidão é recebendo o seu amor e amando a si mesmo. Devemos ser altruístas e sempre desejar ajudar os outros, mas podemos fazer isso e ainda amarmos a nós mesmos da maneira que Deus quer. Na verdade, vejo que quanto mais eu me valorizo e fico em paz comigo mesmo, mais quero esquecer de mim mesmo e ajudar os que estão passando alguma necessidade. Eu o incentivo a chegar a um acordo de paz consigo mesmo e apreciar a pessoa única que você é, porque Deus assim o criou. Há uma diferença entre estar apaixonado por si mesmo e amar a si mesmo, porque Deus nos criou e nos ama com um amor perfeito. Amar a si mesmo é receber o amor de Deus. Ele nos valoriza e deseja que nós nos valorizemos.
Você já tentou elogiar alguém que não tem capacidade de receber as suas palavras gentis com humildade e simplesmente dizer obrigado? Eu já tentei, e é como levar um tapa no rosto. Imagino que também fere a Deus quando Ele derrama o seu amor sobre nós e não recebemos porque achamos que não somos merecedores. A razão pela qual Jesus veio nos redimir é o fato de que nunca poderemos ser bons o bastante para merecer o amor de Deus. A Bíblia diz que seu amor foi derramado gratuitamente sobre nós através do Espírito Santo. Está lá em Romanos 5:5. O profeta Malaquias afirmou que Deus derrama suas bênçãos. Ver Malaquias capítulo 3, versículo 10. Vemos que Deus é generoso e tudo o que Ele quer que façamos é amá-lo e abrir nosso coração para receber a sua bondade e amor. Você pode pensar que precisa se comportar melhor e pecar menos para que Deus possa amá-lo ou abençoá-lo. Mas a verdade é que quanto mais receber o amor de Deus, mais você o amará em troca. Então, com base nesse amor, você irá desejar obedecer. Não obedecemos a Deus para fazer com que Ele nos ame, mas em resposta ao fato de que Ele nos ama muito, embora não mereçamos isso de modo algum. Gente, o que está falando aqui? Olha só. Você pode pensar que você precisa se libertar de todos os pecados para Ele poder te amar. Não, e Ele te ama. Ele não ama as atitudes que você faz, mas Ele ama você independente das suas atitudes. Então, quando você entende isso e você vai para Ele com todo amor, né, mostrando as suas limitações, pai, eu preciso ainda romper isso, eu preciso me libertar disso, eu preciso fazer isso. Quando você vai, você é incendiado por amor dele e aquilo te constrange e automaticamente você vai deixando os pecados, porque você vai ficando constrangida com tanto amor. Eu não sei como que é o seu testemunho, mas o meu foi exatamente assim. O Espírito Santo, sempre que eu dava umas escorregadas, né, no processo de conversão, o Espírito Santo me constrangia com tanto amor. Tinha dias que eu ia para o culto e eu falava, hoje é o último culto, é a última vez que eu coloco o pé na igreja, eu não quero mais, eu vou desistir, não dá mais, eu tô morna há muito tempo, para mim não dá mais. E naquela última vez o Senhor sempre usou profeta, gente, para trazer uma palavra. E se não for profeta, ele usa quem ele quer. Mas sempre Deus usou pessoas para chegar até mim e me dar uma palavra, e me levantar, me sacudir. Falar, ei, a promessa do Senhor é muito grande, levanta daí, levanta porque Ele conta com você. É isso. É por isso que o nosso adversário, ele luta querendo nos trazer medo, porque a gente não reconhece o verdadeiro amor do Pai. Então as pessoas têm medo de voltar para Cristo, porque eu tô com pecado. Não, tem que ir assim mesmo. Como a história que eu contei aqui no sábado, Amigas da Sala, do filho pródigo. Né? Ele não esperou largar todos os erros que ele estava lá para voltar. Não, ele caiu no real e falou, eu vou voltar, eu vou me arrepender. E como que o pai estava esperando? Com festa. Traga lá uma sandália, traga uma roupa, traga um anel. É assim que o Senhor nos espera. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. O Espírito Santo está ministrando muito sobre mim. E aí a gente precisa ter o amor próprio. Isso é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você se ama primeiro, automaticamente o amor de Deus transborda sobre a sua vida. E aí você flui, você começa a amar as pessoas, porque amar pessoas é difícil, é só o amor de Deus que nos ajuda, gente. Amar sua amiga, sua melhor amiga é muito fácil, mas amar inimigo é só o poder de Deus na nossa vida. É só o poder de Deus, porque tem pessoas que estão lá desejando o seu mal, que te feriu, e você tem que perdoar e tem que amar. Conviver junto você não é obrigado, mas você tem que liberar perdão para essa pessoa, não importa o que ela fez. Que leitura, gente, que leitura. Olha lá, estamos aqui no terceiro parágrafo. Tive momentos difíceis com alguns amigos, com meus filhos e com os meus netos, quando por uma razão ou outra, até algo tão simples como uma espinha, eles se sentiam muito mal consigo mesmos. E isso me deixava muito triste. Eu tentava convencê-los insensatamente de que eram maravilhosos, especiais, valorizados e amados, mas eles estavam tão obcecados por suas falhas que se recusavam a acreditar em mim. Quando comparo essas experiências com a maneira como Deus deve se sentir, fico triste ao pensar que tantos dos seus filhos rejeitam o seu amor.
Receba o amor de Deus e deixe que Ele cure todas as suas inseguranças, dando-lhe coragem para encarar a vida com ousadia e fazer tudo o que você precisa, mesmo que tenha de fazer essas coisas com medo. Aleluia! Vamos parar aqui, amanhã nós começamos na página 94. Você está zangado consigo mesmo? Vamos parar aqui. Gente, que leitura! Vocês estão gostando dessa leitura? Que leitura extraordinária que tem feito a gente refletir no verdadeiro amor, né? E o verdadeiro amor lança fora todo medo quando você conhece, quando você tem a intencionalidade, né, do tão profundo que é o amor de Deus, que não há barreiras. Mesmo que a pessoa tá lá no lamaçal do pecado, Deus continua amando, só tá lá esperando. Se arrependa, filho, se arrependa e volte. Gente, que live linda, que live linda, que live linda. Vamos orar, vamos encerrar essa manhã e amanhã tem mais. Ó, pra você que entrou depois, eu falei no comecinho da live, tá? Que nós vamos fazer então a live hoje e amanhã. Depois, Natal, nós vamos descansar, né? Geralmente a gente dorme mais tarde. Nós vamos voltar na outra segunda-feira. Aí nós faremos, né, a semana do Ano Novo, segunda e terça. E depois nós demos a pausa de novo e voltamos na outra segunda-feira. Amém? Vamos fazer assim, só pra gente não se perder na leitura, né? Não ficar muito tempo aí. Nós temos 300 páginas desse livro para ler. Então, eu tive a direção de Deus que nós iríamos fazer segunda e terça e depois a outra semana, segunda e terça. Tá? Mas as lives estão todas gravadas aí. Gente, compartilha a live de hoje com alguém. Compartilha com quem você sabe que precisa parar com esse medo, com essa insegurança, se libertar. Porque existem mulheres que precisam se libertar para viver a perfeita boa vontade do Senhor Jesus. E você vai ser um instrumento para ajudar essas mulheres. Amém? Vamos orar? Obrigada, Espírito Santo, por mais um dia. Meu Abba Pai, meu Paizinho, obrigado por transformar a nossa mente. E aqui nós estamos, Pai, mais um dia, alicerçada segundo a Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, a Tua Palavra nos dá direção. A Tua Palavra nos cura, nos liberta, nos transforma. Pai, o verdadeiro amor lança fora todo medo, ao qual nós aprendemos o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós venhamos fixar isso na nossa mente, no nosso coração. Nós venhamos viver, Senhor, debaixo dessa graça, debaixo desse amor. Quando nós pensarmos em reclamar da vida, em reclamar de alguma coisa, nós venhamos pensar no grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Espírito Santo, pela mensagem dessa manhã. Obrigado por este devocional. Obrigado por encher o nosso espírito com tanto amor, com toda graça, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou e nós estamos incendiados do amor de Cristo. Espírito Santo, visita, Senhor, a cada mulher que aqui está, a cada pessoa que aqui está, Senhor. Invada, Pai, o coração. Entra, Senhor, transborde, Pai, de amor. Espírito Santo, que a essência do amor esteja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Amei. Sinto falta no final de semana da leitura. A gente sente falta mesmo. Aí é a hora da gente pegar nele. Os vídeos, tá salvo aqui, tá salvo no YouTube também, e meditar, né? Às vezes a gente passa na correria na semana, e aí no final de semana a gente faz o nosso devocional, entrando lá na leitura e falando, peraí, deixa eu ouvir de novo. Nossa, terça-feira eu vi uma mensagem e eu não anotei. Eu tava na correria, porque na correria, na semana, a gente tá sempre corrida. Mas desfrute desse final de semana, volta lá na palavra, faça o seu devocional, é lindo, é uma delícia. Nós estamos aqui juntinho amanhã, então, 6h30. Compartilha essa live, chama as amigas. Sabe que tem umas amigas que tá de férias aí, não tá fazendo nada? Chama ela para esse grupo, vamos aí ajudar, juntar essas mulheres para elas romperem em 2026. Não queira romper sozinho, chama as amigas, nós vamos romper todo mundo junto. Amém? Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E amanhã nós estamos aqui juntinhas novamente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até amanhã.